Olá, meu nome é Eloane e junto com minhas colegas do Ellen e Tabata, iremos apresentar na aula de hoje do tópico óptica alguns problemas relacionados à visão e o que causa eles e o que eles têm a ver com a óptica. Então, primeiramente, a gente tem que entender como que é o funcionamento de um olho normal, a estrutura que faz parte desse olho, né? Aqui a gente tá vendo o olho do ser humano, onde está presente a córnea, a íris. Ali a gente consegue enxergar a pupila, lá atrás tem o nervo óptico. Naquele xizinho é onde a imagem está sendo refletida, é a retina. Então, por exemplo, no olho normal, o objeto que está localizado a uma certa distância, ele vai ter a imagem formada do objeto no fundo dos olhos. Normalmente essa imagem ela é formada invertida. Só que a partir do nervo óptico ele vai acabar indo para o nosso cérebro, que vai transcrever essa imagem de forma que ela fique do jeito correto, né? Então, os raios de luz que incidem atravessam o sistema córneo e o cristalino, e essa imagem é transformada no fundo. Dentro disso a gente tem alguns conceitos, por exemplo, o ponto próximo da visão que a gente tem é de aproximadamente 25 centímetros, ou 0,25 metros. Esse é o limite que você consegue colocar um objeto de maneira que haja uma formação de imagem do objeto de forma confortável e nítida, ou seja, que você consiga focar, que você consiga ver esse objeto de forma nítida. Então, esse é o máximo, o limite próximo que você consegue colocar o objeto, 25 centímetros. E a gente também tem o ponto remoto, que é o ponto mais longo, onde você consegue enxergar. Nesse ponto a gente pode concluir que ele é infinito. Então, enquanto você estiver enxergando nitidamente, seja qual for a distância, você estiver enxergando nitidamente, esse é o ponto limite do ponto remoto. Tem um conceito que diz que o cristalino varia o foco. E dessa forma, deve haver uma acomodação visual, ou seja, o cristalino ele possui em suas extremidades os músculos ciliares, e então tem uma capacidade de ficar mais estreito, mais largo. E quando o cristalino está no formato mais largo, ele tem os raios menores, raios de curvatura. Então, uma pessoa que vai fabricar uma lente, o que ela tem que saber? Ela tem que saber que quanto maior o raio, maior o foco. E quanto maior for o foco, mais relaxado está o cristalino e preparado para observar objetos distantes. Então, essa aqui é a equação que os fabricantes usam, né? O NL ali é o N da lente e o NM é o N do meio. Essa é a equação que eles utilizam. Também, quanto menor for o raio, vai ser menor o foco. E aí o cristalino ele vai estar mais forçado, né? Em relação à visão. Dentro disso, a gente tem alguns problemas. Então, a hipermetropia é um problema que pode ocorrer nos olhos. É um dos problemas, né? O que acontece na hipermetropia? Um objeto que é localizado a uma determinada distância, a imagem do objeto não acontece na retina, ela acontece atrás da retina. Ou seja, eles são focados atrás da retina e ela afeta a visão de perto e de longe, mas principalmente de perto. E por que isso ocorre? A principal razão é principalmente genética. O que acontece? O olho ele acaba sendo mais curto do que deveria ser. E para a gente solucionar esse problema, o que deve ser feito? Para jogar a imagem sobre a retina, precisa de algo que ajude na convergência da luz. Então, como o ponto próximo é afetado,
ou seja, precisa afastar mais o objeto para conseguir ver nitidamente. Então, o PPH precisa ser maior que 0,25 metros. O que seria o PPH? Seria o ponto próximo da hipermetropia. Então, ao usar a lente, o objeto pode ser trazido mais para perto, porque elas produzirão uma imagem desse objeto no ponto em que ela enxergava com nitidez antes de usar a lente. Essa equação aí que a gente pode ver como V é a divergência, o P é a distância que o objeto está, e o P' é a distância que a imagem desse objeto será formada. Por exemplo, ali V igual a 1 dividido por 0,25 metros, né? Que é o ponto próximo do olho normal, menos o 1 dividido pelo PPH. E o menos é porque a imagem é virtual, né? Se trata de real, é virtual. E por que lente convergente? Como já explicado, para que o objeto seja trazido para mais perto. E nas lentes convergentes, os raios de luz incidem paralelos ao eixo principal. Então, falando opticamente, né, da óptica geométrica, os raios incidem paralelos ao eixo principal e, após isso, sofrem refração. Então, eles se concentram em um único ponto, e esse ponto vai ser o foco, como mostrado nessa imagem. Tem por característica essas lentes, elas tem a parte do centro, essa parte do centro, como vocês podem ver, ela é mais espessa que as bordas. Essa é uma das características das lentes convergentes e elas são utilizadas no tratamento da hipermetropia. Oi, meu nome é Tabata, eu vou estar apresentando agora um pouquinho sobre a miopia. Esse trabalho é referente à matéria de física geral. Então, o que é a miopia? A miopia é um erro refrativo do globo ocular, no qual a imagem dos objetos no olho é focada incorretamente. Isto é, os objetos são focados à frente da retina, fazendo com que a visão dos objetos de distância pareça turva. Então, como eu falei, ele é um distúrbio. Ela costuma ser hereditária e costuma se agravar gradualmente ou rapidamente. Como vocês podem ver aqui na imagem, tem bem explicadinho. O olho normal, imagem formada sobre a retina, como eu já comentei. E o olho míope, a imagem formada antes da retina. O que quer dizer isso? A luz não pode focar na retina, fazendo com que os objetos distantes apareçam barrados, embaraçados, foscos. Eu vou falar um pouquinho dos sintomas da miopia. Frequentemente, a miopia ela é notada a primeira vez nas crianças, nas escolas. Muitas vezes as crianças não conseguem ver perfeitamente o quadro, contudo consegue ler um livro facilmente. Então, a criança ela consegue ler o livro facilmente porque ele está mais perto dela. E às vezes a criança senta, por exemplo, no meio da turma, o quadro está lá longe, ela não consegue muito bem enxergar o que está sendo passado no quadro. A miopia vai piorando com a idade. Os míopes necessitam de trocar de óculos ou lentes de contato com frequência. Normalmente, a miopia estabiliza entre os 20 anos de idade. Os sintomas são dores de cabeça pela pessoa forçar a vista, tentar olhar de longe, uma forte tensão na pálpebra e piscar. E aqui eu coloquei uma imagem que mostra os níveis de miopia, baixa miopia, miopia moderada e a alta miopia, que é bem ofuscadinha ali. Antes de comentar sobre o tratamento, eu queria falar de algumas causas que causam a miopia. A primeira delas é a alteração da curvatura da córnea. É mais frequente. Que a córnea é mais curva do que o normal e leva à formação da imagem dos objetos antes de chegar à retina. Axial, a miopia ocorre quando o comprimento do olho é maior do que o comprimento óptico. Trata-se de miopias de grau elevado, geralmente evolutivas ao longo da vida. Miopia de índice é a miopia tardia, que aparece normalmente depois dos 60 anos, quando as pessoas têm características nucleares. Essas levam ao aumento do índice refrativo do cristalino, permitindo a boa
acuidade visual ao perto, mesmo sem óculos. O tratamento para tudo isso pode ser o uso de óculos gradativamente, né? Usar o óculos, lentes de contato. Tem pessoas que optam pela lente de contato para ela ser mais fácil, por não perder, porque o óculos é mais fácil de a gente estar perdendo, né? E também tem a intervenção por lacing, que seria o laser, e a intervenção cirúrgica é uma das opções. Utilizando essa imagem novamente, porque eu acho ela bem explicativa, eu queria falar um pouquinho dos graus da miopia. Existem diferentes graus da miopia, medidos em dioptrais. O doente míope pode se sentir maior ou menor dificuldade de ver ao longe, dependendo do seu grau de miopia. Quanto maior for o grau de miopia, maior a dificuldade em ver de longe. A miopia normalmente é classificada em seguintes graus que ela é classificada. Miopia ligeira, que é até 3 dioptriais. Miopia moderada, de 3 a 6 dioptriais. E miopia alta, mais de 6 dioptriais. Como mostra aqui na imagem, como é cada uma, a mais baixa, a moderada e a alta. Queria agradecer pela atenção. Seria isso que eu tinha para falar sobre a miopia, os seus graus, sintomas e como resolver isso com o tratamento, né? Meu nome é Duelen e eu vou falar um pouquinho sobre o astigmatismo, então. Como as meninas já explicaram alguns conceitos, eu vou continuar explicando sobre astigmatismo. Então, o que é, o astigmatismo? Ele é um erro refrativo num determinado eixo, em que a imagem na retina surge desfocada. Então, o astigmatismo, entre os problemas de visões mais frequentes e o que pode estar associado a outros erros refrativos ou doença dos olhos, como veremos mais tarde. Então, os objetos, eles são focados em mais do que um ponto, então distorcendo esta forma a visão. Então, assim, no olho com astigmatismo, os objetos são focados com mais do que um ponto, distorcendo esta forma a visão. Então, isso as imagens, elas sofrem uma distorção ao passarem pela córnea, E, como tal, ela pode surgir desfocadas quando projeta na retina. Então, consequentemente, a visão, ela com astigmatismo, são transmitidas ao cérebro estando desfocada, ou distorcidas, então provocando visão turva ou visão embaçada. Aí, então, essa imagem seria ali o olho normal, que tem a córnea, que como a Elo já explicou, tem a córnea, tem a íris e a pupila. Aí, a visão normal é a primeira ali, E com o astigmatismo, os objetos eles estão focados, ali no nervo óptico. Eles são focados em múltiplos pontos, distorcendo esta forma de visão. Então, seria, o final ali onde fica o nervo. Então, daí vem, as causas do astigmatismo. Então, as causas são ocular, elas são desconhecidas, Normalmente, o erro refrativo, ela é presente desde o nascimento da pessoa. Normalmente, o defeito está na curvatura da córnea, cuja forma é mais ovalada do que a arredondada. E a curvatura ali da córnea é assimétrica, desfocando assim a visão, então. E o astigmatismo, ele pode ser tanto irregular, que seria quando a curvatura da córnea ela é muito desigual, e também tem o termo regular,
que quando existe apenas uma diferença de curvatura entre dois meridianos, né, que é perpendicular à córnea. Então, por exemplo, estamos perante tipo um astigmatismo simples. Quando o astigmatismo é o único erro refrativo, ele existe ou perante um astigmatismo composto, quanto este se encontra associado a um outro erro que é refrativo, né? Então, como, por exemplo, a miopia ou a hipertropia, que pode ocorrer em duas combinações. Astigmatismo ali e miopia, né? Então, o que seria, né, cada um? Então, o astigmatismo mióptico, ele é composto quando os dois erros refrativos existem em simultâneo, que é tipo, por exemplo, junto. O astigmatismo com miopia é um problema ocular bastante frequente. Esta anomalia de visão, que é miopia e astigmatismo junto, é comum nas crianças que podem ser percussões negativas, né, ou sucesso escolar, uma vez que provoca hipervisão. Então, se o astigmatismo ele for unilateral, a correção precoce, né, das crianças, ela é urgente. Então, tipo, antes de 6 anos. Em virtude, ele pode provocar ambliopia ou perda da visão. E o astigmatismo hipertrópico, ele é composto por astigmatismo e hipertropia junto. Então, ele é um problema de visão frequente em ambos os sexos. Então, pode levar, né, a vários problemas. Quando presente na criança já, ela é originar grandes perdas em visão de forma irrevisível. Então, se não for corrigido, ele pode ser de 6 anos de vida, que a criança pode ter. Então, né, daí vem a pergunta, o astigmatismo, ele tem cura? Então, o astigmatismo, ele não tem cura. Se forem tomadas as medidas adequadas, de forma a corrigir o erro refrativo, nós podemos restabelecer aos doentes uma boa acuidade visual, que é compatível com as necessidades de suas tarefas diárias. Então, né, tipo, entra já o tratamento, que é a correção do astigmatismo, né? O tratamento para o astigmatismo, ele passa pela correção do erro refrativo. Então, qualquer astigmatismo pode ser corrigido através do óculos, né? Ou lentes de contatos. Então, a correção cirúrgica, ela também é possível, né? Recorrente a laser, que é cirúrgico, né? Ou operar lentes intraoculares. Então, o médico, né, o oftalmologista, ele é responsável por indicar um método que é mais indicado da correção do astigmatismo para, tipo, para um determinado doente, né, tudo por base